Vamos abrir a Bíblia, 1 Samuel 16, capítulo 16. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 13. Amém, amados? Glória a Deus. Existem detalhes na vida cristã que fazem, na verdade, toda a diferença para nós conquistarmos. Mas existe uma condição na vida cristã que nos levará às maiores conquistas da nossa vida. Todos nós, ou a maioria entre nós, conhece ou já ouviu falar, ou uma pregação, ou um comentário no dia a dia sobre esta batalha que houve entre Davi e Golias. Esse desafio que Golias trazia quase que diariamente contra o povo de Israel. E o desafio era que Saul entregasse um guerreiro para guerrear com Golias, que era um guerreiro experiente, com quase 3 metros de altura, tinha uma armadura, espada, tinha tudo. E esse desafio perdurou durante muito tempo, 30 dias, 60 dias, até que um dia, em primeiro lugar, o Senhor ungiu aquele que iria derrotar Golias. Todas as vitórias, elas começam quando somos ungidos. Vocês ouviram amém? Se você prestar bem atenção, Davi se tornou um conquistador de gigantes. E por que ele se tornou um conquistador de gigantes? Por causa da sua habilidade natural. Porque ele um dia matou um urso, matou um leão. Davi tornou-se um conquistador de territórios. E ele tornou-se um conquistador de territórios simplesmente porque ele era habilidoso, destro na guerra. Quando eu leio a minha Bíblia, existe uma condição para se tornar um conquistador de gigantes, um conquistador de territórios. Territórios que muitas vezes nós estamos pelejando, estamos lutando, guerreando, estamos orando, clamando, e pedimos tantas coisas, e pedimos cura, e pedimos prosperidade, e pedimos libertação, e não é errado pedir, mas temos que pedir o que irá nos habilitar a sermos conquistadores de gigantes. Temos que pedir a Deus o que nos habilitará a nos tornarmos conquistadores de territórios. Há gigantes a serem derrotados. Há gigantes a serem derrubados. Há gigantes que nós temos que ser ungidos para colocá-los por terra. Há territórios a serem conquistados. É o território espiritual da sua casa. É o território da salvação da sua família. Esse é um território muito precioso. Porque sua família é preciosa para Deus.
É o território da saúde. Deus não nos quer enfermos. É o território da prosperidade bíblica. Deus não nos quer escassos. É o território de vitórias que ainda não subiu ao nosso coração, nosso ouvido ainda não ouviu e nossos olhos ainda não viram. São territórios que nós nunca iremos entrar lá na vida cristã natural. Porque é o território do mundo espiritual. Que basta que aquele demônio que está ali saia. E o território é seu. Que basta que você receba o que Davi recebeu. E siga a rota do Espírito Santo. E Ele te levará a conquistar aquilo que Ele tem para você. E além disso, Ele te levará a conquistar as promessas que Ele te fez. Promessas não se conquistam com esforço braçal. Porque as promessas estão no mundo do Espírito. E no mundo espiritual nós temos que aprender a caminhar aí. Quando Deus vem e envia o profeta Samuel à casa de Davi, à casa de Samuel, à casa de Jessé, perdão. E o unge. É muito claro porque Samuel tomou o chifre cheio de óleo. E ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. É como que um abraço. Pôs-se sobre Davi. Repousou sobre Davi. Vocês estão me entendendo? É disso que você precisa. Você tem muitas habilidades. Todos nós somos capazes. Deus plantou em nós talentos. Mas sem esse óleo, nada anda. No mundo espiritual não. No mundo espiritual não. Você pode chegar a conquistas naturais com seu esforço. E essas conquistas naturais com seu esforço, ainda que lhe deem prazer, causam dores. Cansaço físico, estresse, dores. Mas quando vem a bênção, ela enriquece. E com ela não acrescenta dores. Não causa sofrimento. Então quando vem a unção, quando vem a glória, quando vem o toque da presença de Deus, você irá aprender com Ele mesmo que já não é mais a sua habilidade, a sua capacidade, o seu esforço, é Ele. Diga, é o Espírito Santo. Então por que Saul não pôde derrotar Golias? E eu quero mostrar para você 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 a 14. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu
ao mandamento do Senhor. Por que Saul não pôde derrotar Golias? Digam comigo, por causa do pecado. Mais forte, por causa do pecado. Não poderemos derrotar nossos adversários se andarmos em pecado. Se vivermos uma vida de desobediência a Deus, uma vida de desobediência à palavra de Deus, uma vida de desobediência aos nossos pais, uma vida de desobediência às autoridades que Ele instituiu sobre nós, nós não iremos conquistar. Iremos parar. Ficaremos estáticos. Não poderemos avançar. Não veremos os céus abertos. Não poderemos contar com a bênção de Deus que enriquece. Quando Deus falou a Saul que ele tinha que derrotar os amalequitas, ele pecou novamente. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. 1 Samuel capítulo 15. A Bíblia diz assim, versículo 20. Disse Saul: eu obedeci ao Senhor. Deus disse no versículo 10 que ele desobedeceu. Saul era hipócrita. Ele disse: eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, a riqueza, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Mas a ordem que Deus havia dado está em 1 Samuel 15, primeiro versículo em diante. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas, consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas e camelos e jumentos. Mas Saul ainda preservou o rei. Quando Saul preservou o rei, disse que os soldados tomaram as ovelhas para oferecerem. Não era para tomar os despojos, era para obedecer, era para sacrificar os despojos. Os despojos não deveriam entrar em Israel. Era maldição para Deus, diante de Deus. E quando Saul disse que obedeceu, quando Saul disse eu trouxe Agag, quando Saul disse que os soldados tomaram ovelhas, queriam sacrificar, consagrar ao Senhor, levaram até Gilgal. No versículo 22, o profeta Samuel diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Alô? Qual o maior prazer de Deus? Que você leve a riqueza até Ele ou que você obedeça? O profeta Samuel continuou e disse: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Isso é grave diante de Deus. Versículo 23, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Olha só como a Bíblia compara o rebelde ao feiticeiro. E a lei diz que o feiticeiro tem que ser morto. Isso é muito grave. A arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Não poderemos vencer em desobediência.
Não haverá territórios conquistados em desobediência. Sabe o que é que acontece com as pessoas que andam em desobediência? Elas se contentam com o pouco. Porque para a vida delas, pelo fato de andarem em desobediência, elas sabem que o território grande é inalcançável por andarem em desobediência. Se contentam com o normal. Se contentam com o esforço humano. Se contentam com a dor do corpo, a dor da alma, o suor, o sofrimento. Porque andam em desobediência. Então elas tomam uma zona de conforto, elas se assentam aí. Porque em desobediência, o território que Deus preparou para nós é inalcançável. Não podemos alcançá-lo. Então nós vemos que Saul não pôde derrubar Golias, porque ele perdeu o que havia de mais precioso, a unção. Perdeu o óleo. E se você percebe bem na palavra, a partir do momento em que Saul pecou, o Espírito de Deus saiu da sua presença. E como lhes disse hoje pela manhã, os que vieram hoje pela manhã, Saul governou 42 anos em Israel. 2 anos com a coroa e a unção. 40 anos só com a coroa. Porque o Espírito Santo o havia deixado. Veio um Espírito da parte do Senhor, que me intriga que o Espírito do Senhor saiu de Saul e veio um Espírito da parte do Senhor para atormentá-lo. 1 Samuel 16, 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, igreja. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Não adianta. Se o Espírito Santo se retirar do nosso meio, estamos derrotados. Podemos ter a igreja que for, o templo mais lindo do mundo, tecnologia de última geração, mas se o Espírito Santo se retirou, somos derrotados. Seremos como Saul, teremos a coroa, mas não teremos a unção. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. 40 anos. Daí, aqui vem a vitória de Davi logo depois sobre Golias. Davi passa a ser levado à presença de Saul para tocar a harpa, porque Davi estava ungido. Todas as vezes que você se encontrar com um homem e uma mulher ungidos, você receberá alívio. Quando você encontra o óleo, a presença, a unção, o jugo cai por terra. As cadeias se rompem. Porque a presença rompe cadeias. Porque a unção quebra cadeias. Porque a unção quebra jugos. Porque a unção destrói e desfaz amarras. Amém. Porque o diabo sabe que se você for ungido, ele será derrotado. Amém. Por que Saul não pôde derrotar Golias? Porque a religião não destrói o poder de Satanás. Porque a coroa não mata nenhum adversário. Quando Deus ungiu a Davi e o Espírito Santo apoderou-se de Davi, é interessante porque no mesmo instante em que o Espírito de Deus apodera-se de Davi, se retira de Saul.
Versículo 13, Samuel apanhou o chifre de óleo, cheio de óleo, e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Agora aqui se apodera de Davi. Imediatamente, versículo 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Ele rejeitou a Saul, porque o coração de Saul era um coração duro, tardio para obedecer. E agora eu quero lhe mostrar porque Davi pôde derrotar a Golias. Primeiro, Davi pôde derrotar a Golias porque ele fora escolhido por Deus. Saul, embora tenha sido escolhido por Deus, foi um pedido dos homens. Os israelitas, para terem um rei, disseram: queremos um rei assim como as nações o têm, um rei que governe sobre nós. Deus escolheu Saul, atendendo a um pedido dos homens. Deus escolheu a Davi, segundo o seu coração. Uau! Existe uma grande diferença, porque quando nós nos encontramos com aquele segundo o coração de Deus, e não aquele que foi pedido pelos homens, este que carrega a glória, como Davi passou a carregar a glória, ele terá um discernimento poderoso. E aqui está a segunda razão porque Davi derrotou Golias. Quando Davi ouviu Golias dizer: traga-me um guerreiro para que eu possa guerrear com ele, e aquele que vencer, o seu povo será escravo o povo derrotado será escravo do vencedor. O que levou Davi a vencer? Digam comigo: discernimento. Quando Davi ouviu as palavras de Golias, ele discerniu: quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Quando você é cheio do Espírito Santo, ele aguça em você, ele ativa em você. Aleluia! Discernimento espiritual. Amém. Ele começa a te mostrar as coisas. Ele começa a te guiar. Nada ficará em oculto para aquele que obedece. Virá a luz. Diga: sairá a luz. Por quê? Porque o rebelde anda em escuridão. Saul andou em escuridão. Um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Davi passou a andar na luz do Espírito. Então ele não olhou Golias como um desafio intransponível. Muito pelo contrário, ele disse: quem é este? Terceiro, porque Davi pôde vencer a Golias? Digam comigo: porque ele fora encorajado pelo Espírito Santo. Diga: coragem, vinda de Deus. Quando ele viu o tamanho de Golias, isso não o intimidou. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Não existem gigantes que o Espírito Santo não possa derrubar. Aleluia. Ele não te chamou para derrotar uma formiga. Ele te chamou para derrubar gigantes. Amém. Jesus venceu o gigante da cruz do Calvário. Jesus venceu o gigante da morte. Jesus venceu o gigante das dimensões naturais, recebeu um corpo glorificado, está sentado à direita do Pai, recebeu o nome que está acima de todo nome, e diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia! Você não foi chamado para batalhar com formigas. Você não foi chamado para batalhar com baratas, anões. O Senhor te chamou para derrubar gigantes. Amém. Um gigante pode se transpor na tua frente. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém. Aleluia. Foste ungido para derrubar gigantes.
Amém. O Espírito Santo não te ungiu para você vencer qualquer adversário. Ele te ungiu para derrubar gigantes. Aleluia. Amém. Esse é o tempo em que Deus vai levantar uma igreja ungida para derrubar gigantes. Amém. Onde estão aqueles que derrubarão gigantes? Aleluia. Deus Amém. levantará um povo dentro de um povo, e este povo ungido derrubará gigantes. Isso não depende de ministério. Isso não depende de título eclesiástico. Depende da tua comunhão com Deus. A diferença entre Saul e Davi é que Davi preservou a sua comunhão. Esse tempo é o tempo que Deus unge pessoas para conquistar territórios. Deus tem um território preparado para você. Diga a Deus, tem um território preparado para mim. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 em diante. Davi, porém, disse ao filisteu, disse. Digam comigo, minha vitória começa com o que eu falo. Digam comigo, o gigante começa a cair quando eu falo. Davi sabia o que era fé. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E aí Davi continua falando que crê. Diga, falando que crê. Diga, falando que crê. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Digam comigo, falando que crê. Falando que crê. Mais forte, falando que crê. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em São Lourenço da Mata. Amém. Toda a terra saberá que há Deus no Brasil. Amém. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada. Escute esta palavra: não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará o teu adversário em tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Você será ungido para derrubar gigantes. Amém. Você é ungido para conquistar territórios. Diga, é meu. Diga, é meu. Diga, é meu. E não abro mão. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, Davi correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Diga comigo, Davi não fugiu. Diga, Davi não desistiu. Diga, Davi não disse, manhinha. Davi não disse, chama painho. Davi correu para a batalha. Davi disse, já tinha profetizado o que iria acontecer. Porque o que Davi disse para o Golias, ele não disse porque era algo natural. Ele disse o que cria. Ele estava cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é cheio de fé. Amém. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. E o filisteu caiu, dando com o rosto no chão.
Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou Golias e o matou. Aleluia! Aleluia! Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém! Não pode ser como você disse que seria. Aprendamos, submetamos-nos, crucifiquemos a ansiedade, as preocupações, as angústias. Tem que ser do jeito que Deus projetou. Haverá um processo, e nesse processo você tem que continuar submisso. No reino é melhor baixar a cabeça. Davi correu, pôs os pés sobre o filisteu, e desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Digam comigo: vitória total. Essa é a vitória que Deus vai te dar. Amém! Vai se abrir uma grande porta Amém! para você ver e contemplar com seus próprios olhos que o Deus que você diz que ama e o serve é o Deus que dá vitória total. Aleluia! Aleluia! Não haverá um só vestígio do teu inimigo. Não haverá uma só gota da ira do teu adversário. Porque a vitória que vem já chegou para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. É grande! Aleluia! Amém! É vitória total! Quando os filisteus, porque eu disse que você foi ungido para conquistar gigantes, Golias aqui já era. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra. Esteja atento, conectada com o Espírito vai lhe dizer. E perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Aqui estamos falando de duas cidades. Do momento, do lugar em que foi derrotado Golias. E os homens dos filisteus fugiram. Davi foi atrás deles. Diga comigo: perseguir a vitória. Diga: ir até o final. Diga: conquistar tudo. Diga: conquistar o território por completo. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saarim até Gate e Ecrom. Quando os filisteus voltaram da perseguição aos filisteus, quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Diga comigo: tudo. Diga: não abrirei mão de nada. Diga: não abro mão de nada. Diga comigo que Deus me prometeu. É meu! É meu! É meu! Aleluia! Amém! Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. Aqui está um segredo: sou filho daquele que te serve, sou filho daquele que obedece, sou filho daquele que me leva à submissão,
Sou filho daquele que me chamou para conquistar, Saul. Sou filho daquele que me ungiu. Oh, aleluia, eu sou filho de Deus. Recebi a promessa, Aleluia. recebi a unção, recebi a autoridade do nome de Jesus. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. 1 Samuel 18, 5. Por que Davi venceu Golias? Porque Davi creu. Davi não limitou o poder de Deus diante das adversidades. Nós somos a igreja. Nós somos mais fortes que uma bomba atômica. Somos mais poderosos em Deus do que o Covid-19. Somos mais poderosos em Deus do que uma vacina. Nós temos a unção do Espírito Santo. Nós somos o único povo na terra que pode mudar circunstâncias. O único. Somos o único povo na terra que detém Satanás. Somos o único povo na terra que temos autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre toda a autoridade de Satanás, e nenhum dano nos será causado. Somos o único povo da terra que recebemos autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Somos o único povo que recebeu autoridade para expulsar demônios. Somos o único povo que recebemos autoridade para beber o que for de coisa mortífera por amor a Cristo. Para negar a Cristo, não negue. Então toma isso aqui: nenhum mal lhes fará dano algum. Somos o único povo na terra que ora e Deus responde, que clama e Ele muda a nossa história. Amém.